blissful. Therefore he says, Srihaste Parshe Duhar Hoilo Anando. Actually, it's Lord Chaitanya to whom he touch, they also feel, they also get Premananda. Premananda means pure love for Krishna, that bliss. Kirtaniya gane dilo mallo chandan, Sharup Srivas jaha mukho duijan. Kirtaniya means who is leading Kirtan, who is dubbing behind Kirtan. They are also decorated with just smear with sandalwood paste, and they are also getting one garland. This is the system. Our Vaishnava system is whoever surrounding any Vaishnava festival, their forehead should smear with sandalwood paste. That is a symptom. Sandalwood we have to rub, and then with camphor, with saffron, with fresh turmeric paste, mixing all together and smear on the forehead. This is the actually system in Vaishnava festival system. Chari Sampradaya হইল 24 গায়ন, দুই দুই মৃদঙ্গ করি হইল অষ্টজন. So there's 4 Sampradaya, Sri Brahma Rudra Sanak, that 4 Sampradaya, and there is 24 Gayan means who will lead Kirtan. That দুই দুই মৃদঙ্গ করি হইল অষ্টজন, and there is 8 mridanga player. So if each sampradaya 2 mridanga, total 8 mridanga player. তবে মহাপ্রভুর মনে বিচার করিয়া সারি সম্প্রদায় দিল গায়ন বাটিয়া. Mahaprabhu, according to his desire, he 4 sampradaya, he just divided how many kirtaniya means how many person can lead kirtan. Each one. Nityananda Advaita Haridas Brakeshwar চারি জনে আজ্ঞা দিল নৃত্য করিবারে. Even Mahaprabhu gave order, Nityananda, Advaita Acharya, Haridas Thakur, and Bhakteshwar Pandit. This 4 person, they got order from Lord Chaitanya. You go and dance over there. Pratham Sampradaya Koilo Sharupa Pradhan. আর 5 জন দিল তার পালিগণ. First Sampradaya, leader is Sharup Damodar, and in order to follow Sharup Damodar, the 5 other person also Mahaprabhu gave responsibility. You have to assist Sharup Damodar. I think it's too much. You can translate now. Funny Bhushan Prabhu will translate because my connection fell down, so he can do this starting part. Possible. Yes. Yes, yeah, I think so. I will try. Então, Gurudeva, ele começou fazendo as invocações auspiciosas, né? Ele prestou as reverências ao Guru Parampará. Eu acho que essa parte eu não precisaria traduzir, né? E aí ele continuou a leitura do Chaitanya Charitamrita, Madhya Lila, de onde a gente parou ontem, né? Que era o momento onde as carruagens ficavam paradas de acordo com a vontade do Senhor Supremo. Então,
Naquele momento que a carruagem estava parada, o próprio Chaitanya Mahaprabhu, com a sua própria mão, ele decorou os devotos que estavam ali com guirlandas de flores e pasta de sândalo, né? E Gurudeva falou que essa é a tradição dentro dos festivais Gaudiya Vaishnavas também, de fazer uma pasta ali com açafrão, pasta de sândalo. Ele falou algumas outras coisas, eu não anotei na hora, assim, mas que faz uma mistura e passa na testa. Como é? Você lembra, Giridade? Cânfora. Cânfora, isso, exatamente. Eram esses três, né? Faz uma pasta e vem na testa dos Vaishnavas. Muito legal, obrigado. Então, Paramananda Puri e Brahmananda Bharati receberam as guirlandas e essa pasta de sândalo das mãos de Mahaprabhu e sentiram um prazer transcendental, né? A partir disso. Do mesmo modo, Advaitacharya e Nityananda Prabhu, quando sentiram o toque da mão de Chaitanya Mahaprabhu, ficaram muito extasiados. E o Senhor também deu as guirlandas e a pasta de sândalo para aqueles que estavam realizando o Kirtana, né? Então, os dois principais Kirtanias, os cantores, eram Swarupa Damodar e Srivas Thakur. E tinham 4 grupos, 4 sampradayas de Kirtanas, totalizando 24 pessoas ali. E cada desses grupos, cada um dos 4 grupos, tinha 2 tocadores de mirdanga, ou seja, eram 8 tocadores de mirdanga. E quando esses 4 grupos foram formados, Chaitanya Mahaprabhu dividiu os cantores, né? E Mahaprabhu colocou os 4 cantores principais, eram Nityananda Prabhu, Advaitacharya, Haridas Thakur e Vakreshwara Pandita. Na verdade, para dançar, né? Nesses 4 dançando em cada um desses grupos. E Swarupa Damodar foi escolhido para ser o líder do primeiro grupo, com mais 5 pessoas ajudando ele respondendo os cânticos, né? Don Gurudev. Done. Okay. Damodara Narayan Datta Govinda Raghav Panditar Shri Govindananda Advaitar Nitya Koribar Gadila Srivas Pradhan Ar Sampradaya Koilo. There is a group wise Mahaprabhu divided Damodar, Narayan, Mukunda Datta, Govinda, Raghav Pandit, and Govindananda, and Advaita. The Advaita was responsible to dance what they are inspired everyone to dance. Shivas Pradhan, Shivas was the leader of that group. Gangadas Haridas, Shiman Shubhananda, Siram Pandita Nachi Nityananda. Gangadas, another group, Gangadas, Haridas, Shiman. Shiman means there is a devotee. Shubhananda, Shiram Pandit. In that group, Nityananda is dancing. Vasudev Gopinath Murari Jaha Pai. Mukund Pradhan Hoilo Tar Ar Sampradaya. Mukunda is the leader of that one. Then Haridas Thakur Taha Korena Norton Govinda Ghosh Pradhan Koilo Ar Sampradaya. And Haridas Thakur, all the devotees, there is Govinda Ghosh. You know, Govinda Ghosh, one devotee, he was Sampradaya's leader. The 4 Sampradaya, Mahaprabhu divided in this way. Haridas, Vishnu Das, Raghava Jahapa, Gai, Madhav, Vasudev Ghosh, Dui Sahodar. Vasudev Ghosh and Madhav, 2 brothers. Nitya Kare Taha Pandita Vakeshwar. And Vakeshwar Pandit, actually Vakeshwar Pandit is such a great dancer. He can dance 72 hours. We are not able to dance even this 5 minutes. After that, we feel tired. But out of bliss, Vakeshwar Pandit
When he danced 72 hours constantly, once he danced. কুলীন গ্রামের এক কীর্তনিয়া সমাজ তাহা নিত্য করে রামানন্দ সত্যরাজ. You know, Kulin Gam means out of Bengal. There is a village. There is that from the village. Still, this village exists. From there, there is a group of Kirtaniya came. They are also dancing with Ramananda and Shattaraj Khan. শান্তিপুরে আচার্যের এক সম্প্রদায় অচ্যুতানন্দ নাচে তথা আর সব গায়. Shantipur means Advaita Acharya's actually residence. That's Achyutananda is Advaita Acharya's son, Achyutananda. Achyutananda, Lord, Advaita Acharya's six sons. Amongst the six, three are devotee, or three were not accepting exactly what Advaita Acharya trying to establish. In that way, they are non-devotee. Achyutananda, Keshav, yeah, Govinda Mishra, Achyutananda Mishra, and this which Sampradaya where belongs to that Keshav Mishra. These are the three. They are anyway. Achyutananda here was the responsible to inspire everyone dance. Khonder Sampradaya tore annatra kirtan নরহরি নাচে তথা তাহা শিরঘুনন্দন. জগন্নাথের আগে চারি সম্প্রদায় গায় দুই পাশে দুই পাছে এক সম্প্রদায়. There is a such a way Lord Chaitanya lay out in the dancing group. Total he makes 7 sampradaya. 4 and extra 3. 7 সম্প্রদায় বাদে 14 মাদল যার ধ্বনি শুনি বৈষ্ণব হইল পাগল. This total 7 sampradaya and 14 madal. There is 14 mridanga player, and that vibration of mridanga, Vaishnava become crazy with chanting and dancing. বৈষ্ণবের মেঘ ঘটায় হইল বাদল. শ্রী কীর্তনের কীর্তনানন্দে সব বর্ষে নেত্র জল. The Vaishnava meg means cloud of Vaishnava, total crowd of Vaishnava. Cloud or crowd, two words. The Vaishnava such a numbers. This is like Badal means Vaishnava meg, means Vaishnava cloud. Hoila Badal means what Badal? The Kirtan. Badal here. Badal means actually rain, but here should be that Kirtan. That's such a static manner Kirtan going on. Kirtananande sab borshe netra jal. So such a blissful way devotee are chanting. They are really feeling that mood of Lord Chaitanya. All came to this to the Kurukshetra with according to the guidance of Radharani, and all the gopis. They are crying to see Krishna in the turban, see Krishna in these in these horses, amongst the horses, elephant, because that Krishna they used to offer a fragrance flower garland, and they decorate with forest fragrance flower. But now he is battlefield, and he is like a riding chariot, such type of things. To see their feeling separation of Vrindavan, how they used to serve
Supreme Lord. ত্রিভুবনে ভরি উঠে কীর্তনের ধ্বনি, অন্নবাদ্যদাদির ধ্বনি কিছুই না শুনি। Such a way kirtan nowadays you can see mridanga, all the musical instrument vibration more than actually kirtan vibration. Here kirtan is vibration such a huge, such a big, on so their other musical instrument unable to hear. সাত ঠাঁই বলে প্রভু হরি হরি বলি, জয় জগন্নাথ বলেন হস্ত যুগ তুলি। To Lord Chaitanya himself is a Joy Jagannath, with the raising hand and chanting, raising hand and chanting Joy Jagannath. এককালে সাত ঠাঁই, আচ্ছা, আর এক শক্তি প্রভু করিলা প্রকাশ, এককালে সাতটাই করিল বিলাস। Lord Chaitanya is showing us his charisma. Although he is one, but he is dancing simultaneously among the 7 কীর্তন team. সবে কহে প্রভু আছেন মোর সম্প্রদায়, অন্য ঠাই নাহি জান আমারে দয়ায়। Every sampradaya, each team, kirtan team, they say, Lord Chaitanya with me. Actually, he's seven sampradaya simultaneously chanting, he dancing and chanting. Actually, this is the charisma of Lord. Like 16,108 wives of Krishna. We become disgusted to failure to maintain one wife, but Lord Krishna 16,108 wife, and everybody is thinking there's Prabhu with me only. Actually, there is a cloning. Do you know cloning? Cloning. Lord cloning manner with everyone. Everyone feel Lord with me only. So this is very interesting, Lord Chaitanya out of bliss, what he's doing is very interesting. But anyway, I think this is too long for who is going to translate. Okay, Gurudev, very nice. Let me find here. Então, a gente tinha parado na hora que foi escolhido Swarupa Damodar como líder do primeiro grupo, né? Então, 5 pessoas estão respondendo quando Swarupa Damodar cantava, né? Então, era Damodar Panta, Narayana, Govinda Datta, Raghava Panta e Sri Govindananda. Advaitacharya Prabhu era o dançarino do primeiro grupo. O senhor, então, formou outro grupo com Srivas Thakur como o líder. Então, tinham 5 cantores respondendo quando o Srivas Thakur cantava. Era Gangadas, Haridas, Shriman, Shubhananda e Shirama Pandita. Se Nityananda Prabhu era o dançarino desse grupo. O outro grupo consistia de Vasudeva, Gopinatha e Murari. Esses eram os cantores que respondiam e Mukunda era o cantor principal. Outras 2 pessoas, Shrikanta e Vallabhasena, participaram como os cantores que respondiam. Neste grupo, Haridas Thakur, que era o mais velho, era o dançarino. O senhor formou outro grupo, apontando Govinda Ghosh como líder. Nesse grupo, tinham mais o Haridas, um Haridas mais jovem, outro Haridas, né? Vishnu Das e Raghava, que eram os cantores que respondiam, os kirtanas, né? 2 irmãos, chamados Madhava Ghosh e Vasudeva Ghosh, também participaram desse grupo, respondendo aos kirtanas. E Vakreshava Pandita era o dançarino. Então, Gurudeva falou que Vakreshava Pandita era esse devoto que ele tinha essa capacidade de dançar por muito tempo, né? Ele conseguia dançar 72 horas sem se cansar, ininterruptamente, né? 3 dias e 3 noites. E ele falou o quanto que nós não conseguimos dançar nem 1 minuto, a gente já está
cansado, né? Enquanto isso, a Keshava Pandita tinha essa grande habilidade. Então, tinha um outro grupo de Sankirtana da cidade que se chama Colina Grama, ali perto de Nova Dwipa, essa cidade ainda existe, e Ramananda e Sataraj eram os dançarinos desse grupo. Tinha outro grupo que veio de Shantipur, que é a cidade de Advaita Acharya, e Achyutananda era o dançarino, e os restantes os outros membros eram cantores. Então, Gurudeva falou que Advaita Acharya ele teve 6 filhos, e desses 6 filhos, 3 eles não seguiram os ensinamentos de Advaita Acharya, ou seja, eles não eram devotos, a nossa linhagem, né? E entre eles estavam Achyutananda, Govinda e Keshava Mishra, se não me engano. Então, nesse grupo, esse Achyutananda estava dançando nesse grupo, né? Outro grupo era formado pelas pessoas de Kanda. Esse grupo estava dançando em um outro local. Nesse grupo, Narahari Prabhu e Raghunandana estavam dançando. Então, tinha esses 4 grupos dançando e cantando na frente do Senhor Jagannatha. De cada um dos lados tinha mais um grupo e um grupo atrás. Então, no total, são 7 grupos de Sankirtana. E em cada grupo, 2 homens tocando mridangas. Então, eram 14 mridangas sendo tocadas ao mesmo tempo. Esse som era tão tumultuoso que os devotos ficavam como loucos, assim, intoxicados de ouvir esse kirtan, né? E todos os Vaishnavas reunidos ali eram como se fossem nuvens. A multidão de Vaishnavas eram como se fossem nuvens. E enquanto eles cantavam, lágrimas jorravam de seus olhos com esse... o Kirtana era como se fosse uma chuva também. O Gurudeva quis dizer algo assim, se bem entendi. As lágrimas fluindo como se fosse uma chuva também dos olhos deles, né? E quando o Sankirtana ressoava, ele enchia os 3 mundos. Ninguém conseguia ouvir outro som mundano, outro instrumento musical, as pessoas só escutavam os Kirtanas. Era um Kirtana totalmente transcendental. Então, Lord Chaitanya, Senhor Chaitanya Mahaprabhu, ele mostrou... primeiro, ele estava ali, ele se apresentou nos 7 grupos ao mesmo tempo, cantando Jai Jagannatha, todas as glórias ao Senhor Jagannatha. Então, ele exibiu esse poder místico dele, né? De aparecer simultaneamente nos 7 grupos. E Gurudeva falou que, da mesma maneira, o Senhor Krishna, em Dwaraka, né? Ele fez clones do corpo dele e estava em 16.108 palácios diferentes, com 16.108 rainhas diferentes. E cada esposa, ela pensava, cada rainha, né, pensava, o Prabhu está só comigo, né? E enquanto Krishna tinha esse poder, né, de estar diante de 16.000 esposas, nós não conseguimos nenhuma, a gente já tem dificuldade, né? Então, esse é um grande poder muito interessante que o Senhor Supremo tem, né? Então, voltando a esse passatempo, todos ali pensavam, o Senhor Chaitanya Mahaprabhu está presente no meu grupo. Ele não quer mais nenhum outro grupo, ele está concedendo a sua misericórdia só para nós. Eles não podiam ver os clones, eles achavam que o Senhor Chaitanya estava somente com eles. Don Gurudev. So, good. কেহ লক্ষিত নারে প্রভুর অচিন্ত শক্তি অন্তরঙ্গ ভক্ত জানে যার শুদ্ধ ভক্তি. So Mahaprabhu is dancing in 7 Sankirtan team. It is not able to realize all the devotees. Only who is intimate devotee of Lord Chaitanya, they are, and who has pure devotion, they are able to realize it. So Lord Chaitanya is dancing. Actually, this is true. You know, there is a explanation that Lord Chaitanya eternally present. There is Chaitanya, actually Chaitanya Charitamrita says, Nityananda Kirtane,
সচির অঙ্গনে, রাঘব পণ্ডিত ভবন আর সংকীর্তনে। Nityananda Nortane means when Nityananda dancing, Lord Chaitanya always there, present there. Sochi Rangan means Sochi Mata's courtyard, means Jogapit Mandir nowadays. And there is also Raghav Bhavan, Raghav Pandit, the Raghav Bhavane, that Raghav Pandit who used to cook for Lord Chaitanya, that Raghav Bhavane, whose sister is Damayanti Devi. You know, the Lord Chaitanya, Lord Nityananda, when he was in Panihati, that near Panihati there is a Raghav Bhavan there always. And also where Sankirtan, Lord Chaitanya is there. Of course, if we really perform Sankirtan, there is no any other intention, only Sankirtan to please Lord, then Mahaprabhu always there. So there, who can realize it? Only who has pure devotion. Pure devotion means there is no any other intention there. Only object to please Lord. Therefore we are chanting. We are not thinking, okay, I have to play nice harmonium, nice mridanga player, nice dubbing persons. It's not. Actually, if we chant from the bottom of our heart, that will make real bliss of chanting Kirtan. Then Kirtan dekhiya Jagannath Harashita. Jagannath means Lord Jagannath. Become Harashita means become blissful to see the Kirtan. Pratap Ruddher hoilo parama bishmoy. Acha. Sankirtan dekhe rath হয় স্থগিত। কীর্তন দেখিয়া জগন্নাথ হরষিত, সংকীর্তন দেখে রথ করিয়া স্থগিত। The Jagannath to release the kirtan, he stopped his chariot. You know, we are thinking we are pulling chariot, so chariot should go ahead, Rath should go ahead. But when Jagannath wanted to stop, no one can move. Like Srila Prabhupada Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, when he was 6 months old, at that time chariot festival was taking place there, Jagannath Puri. And on the way to Gundicha temple, there is a Jagannath's, there is a Srila Prabhupada's birthplace. That place, Jagannath, 3 days constantly wait for his devotee. This is the Jagannath. So to see the static manner, kirtan going on, Jagannath wanted to release that kirtan, and therefore he stopped the chariot. Pratap Rudrer hoilo parama bishmoy, dekhite shorir jar hoilo premamoy. King Pratapa he felt astonished, bishmoy. Extremely, he feeling that astonished that, oh, it's a static manner kirtan going on. And to see all the kirtan and who is doing kirtan, to see all of them, he become, he got the prem, means pure love for Krishna, Prataparudra. Kashi Mishre kahe Raja, Prabhur Mohima. Then Kashi Mishra, who is very intimate of King Prataparudra, he explained Lord Chaitanya's glories to King Prataparudra. Kashi Mishra kahe, tomar bhagyer nahi shima. Kashi Mishra say, O King Prataparudra, you are
really, really fortunate enough. No one can count, no one can measure your your fortune. সার্বভৌম সঙ্গে রাজা করে ঠারাঠারি আর কেহ নাহি জানে চৈতন্যের চুরি সার্বভৌম ভট্টাচার্য and king, because Sarvabhauma Bhattacharya is the principal scholar in King Prataprudra's kingdom. Principal scholar, is topmost scholar. So Raja asking him many questions. Tharathari. আর কেহ নাহি জানে চৈতন্যের চুরি, and that Chaitanya is stealing everybody's heart. Whoever have pure devotion, their heart stole by Lord Chaitanya, dancing and chanting. So no one understand that Chaitanya, how he is stealing the heart of devotee. Actually, Supreme Lord, Sri Krishna, he is stealing the heart of all other devotee. How? To show his beautiful form, Rupena, to show his beautiful quality. Means he has, Lord Krishna has lots of loving affection towards his devotee, Guna, Rupa Guna. Rupena Gunena Lila, means to show so many pastimes, beautiful, attractive pastime. In that way, Krishna stealing the heart of devotees. And here, Lord Chaitanya stealing the heart of devotees through Sankirtan, ecstatic, magnanimous Sankirtan. সার্বভৌম সঙ্গে রাজা যারে তার কৃপা সেই জানিবারে পারে, কৃপা বিনা ব্রহ্মাদিক জানিবারে না রে. Actually, this is true. When Lord bestow his mercy to us, then we can realize Lord. Without his Lord mercy, even the Brahma unable to realize Lord. Brahma is actually, Brahma is passion incarnation of Lord. But still Brahma unable to realize. Why? Because if you're not getting Lord mercy, it's not possible. Anybody, if you want to realize any god and goddesses, Dev and Devi, they should, if they want to realize, they should beg mercy of Lord. So Lord Chaitanya's mercy we can get through chanting and dancing. Whoever going there, so, and with pure heart, they are getting Lord Chaitanya's mercy. They can realize this. So anyway, so jare tar kripa সেই জানিবার ইচ্ছা রাজার তুচ্ছ সেবা দেখি প্রভুর তুষ্ট মন সেই তো প্রসাদে পাইল রহস্য দর্শন. We know before we explain that king came to clean the chariot with the broom, golden broom, of course. We are cleaning with coconuts, leaf stick, coconut leaf. There is a one stick, tiny stick. We make broom with this coconut stick, but actually King Prataparudra has a golden broom. Still it's there. And still at present, king name is Dibbasinghadev. He is doing so, cleaning. So, Rajar Tuchcho Seva Dekhi Prabhur Tushto Mon. As a king, he is brooming the chariot, Jagannatha chariot. So, in that way, Raja got prasad, means mercy of Lord Mahaprabhu.
সেই তো প্রসাদে পাইল রহস্য দর্শন, mysterious pastimes. Lord Chaitanya mysterious pastime of dancing. King Prataparudra able to realize it because of Mahaprabhu's mercy. How he got to when Mahaprabhu saw as a king, he is brooming the chariot. Therefore he got. সাক্ষাতে না দেয় দেখা পরোক্ষ তো দয়া, কে বুঝিতে পারে চৈতন্যের মায়া। Lord Chaitanya not coming in front of chariot, in front of King Prataparudra. In that way, Prataparudra not able to see him. But Paroksha indirectly, Lord Chaitanya bestowing his mercy towards King Prataparudra. Such a way, Chaitanya Charitamrita says, Ke bujite pare Chaitanyar maya. Who can understand such type of magnanimity of Lord Chaitanya? সার্বভৌম কাশী মিশ্র দুই মহাশয়, রাজারে প্রসাদ দেখি হইল বিস্ময়। But two Mahashaya means Sarvabhauma Bhattacharya and Kashi Mishra. You have to know, Sarvabhauma is not ordinary person. Sarvabhauma is Guru of all God and goddesses in heaven, Brihaspati. And Kashi Mishra, he is actually Mahaprabhu's godfather. He is disciple of Ishwarapuri. And Ishwarapuri, after when he is going to physically disappeared, that time he explained two of his disciples, Govinda and Kashi Mishra, go and serve Lord Chaitanya in Jagannath Puri. But Govinda, as soon as he got the instruction from their guru Ishwarapuri, Govinda immediately comes. But Kashi Mishra came, but after visiting all the pilgrimage. Therefore, Lord Chaitanya accept Govinda as his servant. And Kashi Mishra, he was actually King Prataparudra's very important position he was holding there. And Kashi Mishra's house is Gambhira, where Lord Chaitanya stay. That is there. So Dui Mahashaya, Rajar Prasade Dekhi Hoila Vishmoy. The King Prataparudra got Lord Chaitanya's mercy. Both they become completely happy and astonished. You know, dancing in front of chariot is such a attractive. I can give one example. It was around 1971. His Divine Grace Bhaktivedanta Madhava Goswami Maharaj and my spiritual master, together they are dancing in front of chariot. And then one pickpocket came. Because my spiritual master have one small bag, whoever giving pranami, 50 paise, 1 rupee coin, 2 rupees note, such type of that period of time. So there he is keeping in the bag. So pickpocket saw it. The pickpocket trying to take the money, while my spiritual master with raising hand chanting in front of Jagannath, also Bhaktivedanta Madhava Goswami Maharaj, also both. And Madhava Goswami disciples, his actually name is Bhakti Prasad Puri. Bhakti Prasad Puri, his disciple, Madhava Goswami disciple. He just catch the pickpocket. And he was Punjabi. He started to shout, "Main pakad liya," means
I catch this pickpocket. So my spiritual master, he became completely angry towards this Bhakti Prasad Puri, Madhava Goswami disciple. He was totally confused. He catch the pickpocket. He's supposed to be happy. Why he become angry on me? Then my spiritual master explained to Bhakti Prasad Puri that money, pickpocket, take this, okay. But the mood of Sankirtan is what I have now. Because of pure disturbance, I lost it. Where we can get it again? When we get it again? Actually, such a static manner. Jagannath, he has special mercy for everyone. So Rajar Prasad Deki Hoila Vishna. Sarvabhaumacharya Kashi Mishra, they saw this King Prataparudra got mercy from Lord Chaitanya. They become completely happy and astonished. এই মতো লীলা প্রভু কইল কতক্ষণ আপনে গায়েন নাচা ন নিজ ভক্তগণ নাচার নিজ ভক্তগণ. So in this way, thus Lord Chaitanya showing to everyone that he's dancing. But Apona Gayan, meaning he himself also chanting and dancing. And also others, he inspired others to also dance and chant. I think it's too much for you. Haribol. Haribol, Haribol. Encontrar aqui. Então, nós estávamos no ponto em que cada grupo via o Senhor Chaitanya Mahaprabhu e achava que ele estava no próprio grupo deles, né? Então, ninguém conseguia ver essa potência inconcebível do Senhor, né? Só os devotos mais confidenciais, aqueles que tinham um serviço devocional puro, que conseguiam entender. Então, Gurudeva ele falou os locais que esse Chaitanya Mahaprabhu está, na verdade, mas só os devotos puros conseguem ver. No Chaitanya Charitamrita está dizendo, né, que sempre que Nityananda está dançando, Chaitanya Mahaprabhu está lá. No jardim de Satimata, que na verdade é o atual Jogapith, né, Templo Jogapith, Chaitanya Mahaprabhu está sempre lá. Na casa de Raghava Pandita, que era o cozinheiro de Mahaprabhu, Mahaprabhu também está sempre lá. E sempre onde tem pessoas cantando na Sankirtana, que é o Kirtana, cantar os santos nomes com pureza, Mahaprabhu está lá também. E o que é esse canto puro, né? Quando nós cantamos sem nenhuma outra intenção. A única vontade de quem canta puramente é satisfazer o Senhor. Esse devoto, ele nunca vai pensar, eu tenho que tocar o harmônio bem, eu tenho que tocar a mridanga bem, tenho que cantar, enfim, essas coisas. Mas se a pessoa canta do fundo do coração dela, com pureza, isso faz o Senhor feliz. E o próprio Senhor Jagannatha ficou muito satisfeito com o Sankirtana, então ele parou a carruagem para ver a performance, né? Então, o Gurudeva estava lembrando que foi falado ontem, né? Muitas vezes a gente acha que nós estamos puxando a carruagem do Senhor, mas na verdade é o Senhor que escolhe quando a carruagem vai andar ou ela vai parar, né? E relembrou o passatempo de quando Srila Prabhupada estava ali com 6 meses de idade, né? E a carruagem indo para o Gandicha durante o Ratha Yatra, e a carruagem ficou parada por 3 dias, quando o Senhor Jagannatha estava esperando para ver o seu devoto, né? Então, o rei Prataparuda ficou ali maravilhado por ver o Sankirtana. Ele ficou paralisado também e tomado de prema, de amor puro por Krishna.
quando o rei informou Kashmishra das glórias do Senhor, Kashmishra falou: ó rei, a sua boa fortuna, a sua boa fortuna não tem limite. Então, o rei e Sarvabhauma Bhattacharya estavam ambos conscientes das atividades do Senhor, que ele estava em todos os grupos, não? Mas ninguém podia ver esse poder místico do Senhor Supremo, né? Então, o Sarvabhauma Bhattacharya, ele também não é uma pessoa comum, né? Ele é o principal pandita do rei. E eles estavam ali vendo, né? Que Chaitanya Mahaprabhu estava roubando os corações dos devotos, ao mostrar para eles a sua bela forma, as suas belas qualidades, as suas belas lilas. Mas a maioria dos outros devotos não conseguia ver isso. Apenas uma pessoa que recebeu a misericórdia do Senhor pode entender. Sem a misericórdia do Senhor, mesmo os semideuses, que são liderados pelo Senhor Brahma, não podem entender. Então, o Gurudeva falou que o Senhor Brahma é a encarnação do Senhor no modo da paixão. E ele também, para ele compreender o Senhor, ele precisava receber essa misericórdia, não? Acho que ficou meio difícil minhas anotações aqui. Vou seguir. Sri Chaitanya Mahaprabhu estava muito satisfeito ao ver o rei aceitar aquele serviço de varrer a rua, né? Com muita humildade. Então, por isso foi que o rei recebeu a misericórdia de Chaitanya Mahaprabhu. Então, foi por isso, recebendo essa misericórdia, que ele pôde observar esse poder místico de Mahaprabhu. Então, Gurudeva falou que normalmente as vassouras são feitas de coco, né? Fibras de coco. Mas, no caso, o rei Prataparuda estava ali varrendo antes da carruagem com a vassoura feita de ouro. E que até hoje existe um rei que está fazendo essa função também. Então, apesar de que o rei Prataparuda Maharaj, ele não se encontrou, ele não conversou diretamente com Chaitanya Mahaprabhu, ele recebeu essa misericórdia indiretamente. Essa misericórdia sem causa de Mahaprabhu. Quem pode entender essa potência, esse poder místico de Chaitanya Mahaprabhu? Então, quando as duas grandes personalidades, Sarvabhauma Bhattacharya e Kashmishra, viram a misericórdia sem causa de Chaitanya Mahaprabhu para com o rei, eles ficaram maravilhados. Então, o Sarvabhauma Bhattacharya, ele é Brihaspati, ele é o guru dos semideuses, né? E Kashmishra, ele é irmão espiritual de Chaitanya Mahaprabhu, porque ele é discípulo de Ishvara Puri. Então, o Gurudeva estava dizendo que Ishvara Puri ele teve dois discípulos, que eram Govinda Govinda Mishra e Kashmishra Mishra. E ele ordenou os dois. Quando ele estava para partir, né? Ishvara Puri estava para abandonar o corpo, ele ordenou os dois. Vocês devem servir Chaitanya Mahaprabhu em Puri, em Jagannatha Puri. Então, Govinda Das, Govinda, né? Ele foi imediatamente para servir Chaitanya Mahaprabhu, e Kashmishra, ele quis fazer uma peregrinação pelos locais sagrados da Índia antes, né? E nesse passatempo ele estava ali, que ele morou também um tempo no templo do Gambira. E Gurudeva falou um passatempo também que aconteceu em torno ali do ano 1971, com Srila Bhaktivedanta Madhava Goswami Maharaj e Parangurudeva Srila Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, de como que eles estavam ali sentindo o êxtase, né? Esse amor divino durante o Ratha Yatra, né? Então, Gurudeva conta que veio um ladrão, e Parangurudeva, ele tinha uma bolsa pequena onde ele costumava guardar ali doações, né? Recebia 1 rúpia, 2 rúpias, ele ia guardando ali naquela bolsa. E o ladrão percebeu isso, que ele tinha aquela bolsa, e achou uma boa oportunidade de roubá-los, né? Estava ali Parangurudeva
Gurudeva Srila Madhava Maharaj com os braços erguidos, dançando, né? E Srila Madhava Maharaj, ele tinha um discípulo chamado Bhakti Prasada Puri, e esse discípulo, quando ele viu que o ladrão pegou a bolsa de Parangurudeva, ele foi atrás do ladrão, pegou ele e começou a gritar: peguei o ladrão, peguei o ladrão. Foi até Parangurudeva gritando, né? E Parangurudeva ficou com raiva dele, né? E Srila Bhakti Prasada Puri não entendeu, né? Por que ele ficou com raiva de mim, né? Porque eu recuperei a bolsa dele. Então, Parangurudeva explicou que o dinheiro que ele estava ali na bolsa pode ir e vir. É uma coisa que ele conseguiria de novo. Agora, o sentimento, o humor que ele estava vivenciando é algo muito mais raro. Quando ele conseguiria alcançar uma bem-aventurança assim novamente? Então, Chaitanya Mahaprabhu executou seus passatempos por algum tempo, e ele pessoalmente estava cantando e, ao mesmo tempo, estimulando seus associados a cantar e dançar. Don Gurudev. Okay, now question answer. This is until 63 number of text, 63 number text. If you come tomorrow this time, I will explain rest of the part. It's too big chapter. I cannot finish this. One by one, I cannot. If you read one by one, I cannot finish. Anyway, if you have any question, please go ahead with your question. I will try to answer. I am not a scholar, but I will try to answer. Gaurari, any question there? Shri Govinda Das wants to ask you a question. You can open your mic, Shri Govinda. Jai Gurudev. Queria saber de Gurudeva se ele sabe por que o Rath Yatra esse ano foi 2 dias. Inclusive está passando até agora ao vivo 2 dias de Rath Yatra. Em Puri mesmo, em Orissa. So he wants Rath Yatra. He wants to know why the Rath Yatra this year's during 2 days instead of just 1. Because the lunar cycle such a manner situated, the Rath Yatra will start from the Ditiya Tithi of Ashada month, waxing moon cycle, the second day of waxing moon cycle in Ashada month. But it started such a time, such a manner. So this Ditiya Tithi, when actually, Vaishnava Tithi, they are always following that after sunrise, which lunar cycle appear before sunrise. Mm-hmm. But Ditiya Tithi appeared after sunrise, and it goes before the sunrise. Sun again raise sunrise. They also become disappeared. Mm-hmm. So it has to start on second day of waxing moon cycle on Ashada month. So therefore, they're touching this day, Mm-hmm. and then next day also. This is a calculation, astrological calculation. Então, ele está dizendo que é o seguinte, é por conta das titis, né, dos dias lunares, porque o Rath Yatra, ele começa em Dwitya, né, no segundo dia lunar do mês lunar de Ashada, na metade crescente do mês lunar. E aí o que acontece? Os Vaishnavas, eles observam o calendário deles respeitando o seguinte, a Titi que aparece antes do sol nascer, se eu bem me lembro, até uns 90 minutos antes do sol nascer, é a Titi que você considera para o dia em questão, entendeu? Mesmo que esteja no fim da Titi, não importa. Aí, nesse caso, Dwitya começou depois que o sol nasceu. E aí ela ainda aparece no dia seguinte, entende? Então é por isso que começou o Rath Yatra em um dia e ainda estendeu para o outro, porque ainda era Dwitya
essa Tite, esse dia lunar. Porque dia lunar e dia solar são coisas independentes. Ok. There is a devotee Vishnu Priya from Chile. Yeah. Hi Guru Maharaj, Vishnu Priya from Chile for the mother. I know he has two sons. How we can be in static service when we have the disturb of the daily things with our kids and home. Listen, person are feeling disturbance when they have attachment. So if person have uh, fully surrendered and realize Lord is ultimate protector, they have no disturbance. Then Krishna will protect their children. Krishna will manage everything. Uh, so we have lots of attachment towards our kids, towards our children. Therefore, Krishna engage us with the attachment. When you fully depending on Krishna, then Krishna will manage everything, give you enough strength to perform kirtan, to do everything, and simultaneously the children also going to be loyal to our mother. Children is not causing disturbance. Actually, our attachment call our disturbance. Am I clear? Ok. Então, a pergunta da Vishnupriya do Chile é a seguinte: como que a gente pode vivenciar, né, um serviço estático quando a gente sofre com as perturbações da rotina, né, com as crianças, com o lar, etc. E aí o Maharaj disse que o que nos causa perturbação é o apego. Se a gente é plenamente entregue ao Senhor, então, e se a gente aceita Ele como protetor supremo, então a gente não vai vivenciar nenhum tipo de perturbação, porque é o apego que causa essas perturbações. Então, se você tem apego pelos seus filhos, então Krishna vai te envolver nesse apego, né? E aí você vai naturalmente se sentir perturbado. Mas se você confia em Krishna plenamente, né? Então ele vai administrar toda a situação. E aí você vai conseguir realizar seu kirtan, realizar sua prática espiritual e ainda de quebra os filhos vão ser leais a você. Então as crianças, né, os filhos não são a verdadeira causa de perturbação, mas sim os nossos apegos. So there are new questions there in English. Hare Krishna. I think this Peru. What is the definition of Vaishnava? How can we say is one is Vaishnava or not? On what basis we can distinguish? Actually, Lord Chaitanya explained who is chanting Hare Krishna Mahamantra purely, of course. Who is chanting once in a day, we should consider him Vaishnava. Who chanting constantly, he also Vaishnava. Who is chanting, and his form become such a way attractive, any others to see their form, and he feel inspiration to chant with Vaishnava. So Vaishnava category at present age, in current age, we are defined who is chanting with purity. And who is chanting in purity, by nature, they are always be humble, keeping extreme tolerance, and completely free from name, fame, distinction, desire, material appreciation, recognition, name, fame, desire, and also keeping due respect to everyone,
and chanting Hare Krishna Mahamantra. That is the way we can distinguish this chanting who is chanting pure name. If person is chanting but aggressive, and also we can say the person is really debating, ready to debate, always creating problem, but he is chanting. He is aspiring Vaishnava. Am I clear? Hare Krishna Mata. Então, a explicação é a seguinte. Aliás, primeiro a tradução da pergunta, né? Qual a definição de um Vaishnava? Como a gente pode saber que alguém é um Vaishnava ou não? Né? Qual a base para a gente distinguir isso? Então, o próprio Sr. Chaitanya Mahaprabhu ele explicou que quem está cantando o santo nome, mesmo que cante uma vez no dia, mas com pureza, é um Vaishnava. Quem canta constantemente com pureza também é um Vaishnava. E quem, por simplesmente surgir diante de você, já te faz sentir um anseio por cantar, também é um Vaishnava. Então, esse é o critério na era atual para você definir quem é um Vaishnava, né? Quem canta com pureza. E outro critério que o Maharaj disse é o seguinte, né? Quem está cantando com pureza vai demonstrar humildade, tolerância extrema, a ausência de anseio por nome, reputação, né? Vai ao mesmo tempo oferecer o devido respeito a todos os seres vivos e vai estar sempre envolvido com o cantar. Então, se a gente encontra alguém, por exemplo, que está cantando Mahamantra, mas demonstra um comportamento agressivo, é argumentativo, está sempre assim, pronto para debater, argumentar, então a gente deve saber que esse é um Vaishnava aspirante, ele não é realmente um Vaishnava puro. There's another question. Julia Kim. Julia, okay, this is Yogamaya. called like Yogamaya. So Yogamaya's question, this is Ashtamanjali they are asking, how to find holy places, glorification. Okay. Actually, holy place means holy dham. Dham. Dham means where Lord is manifesting pastimes. So, like Lord of Dham, Lord of Navadvip Dham is Chaitanya Mahaprabhu. Lord of Vrindavan Dham is Krishna. So in this way, this is called Dhameshwar. Lord means Ishwar. Dhameshwar. What he manifests past time, it is eternal. Like still, Lord Chaitanya manifesting past time in Navadvip Dham. Still Krishna manifesting past time in Vrindavan Dham. When we are able to, with a purity we can see it, a vision will appear. A vision will appear. So when we have such purity, when through chanting, when we get purity, then we can see that real holy dham, the Lord is manifesting past time. Like Navadvip Dham, how Lord is going out with Sankirtan, how he is manifesting Sankirtan in the house of Sivas Pandit, how he is delivering devotee, inspiring devotee to chant in this way, how Lord Chaitanya bestow his mercy to that Keshav Kashmiri, who later on become Nimbark Acharya, all that. And Vrindavan Dham, same thing, how Lord is manifesting past time Keshi Ghat, Nidhuvan, and all the 12 forests. When we are able to see that vision appear, that is called real darshan of Holy Dham.
Therefore, we have to go through the Vaishnavas. We cannot see Holy Dham with our own eyes. Pure devotee, when they explain the glories of the place, then we should try, we should meditate about it, then that vision will appear gradually by the grace of Lord. Не проявится. Шрила Gurudev, but is it possible to find books by Param Gurudev about glories of holy places? Actually described by Lord, yeah, we have that. Dhameshwar Addap. Like I can give you the quote, Addapyo sei lila kore gorarai kono kono bhagavane dekhibare পায় ওরে অন্ধবিত চক্ষু যার বিষয় ধুলিতে সে কি করে পারিবে এই পরম তত্ত্ব দেখিতে. When our eyes close with Vishay means sense enjoyment object, dust of sense enjoyment object, and therefore our vision off to see such charismatic pastime of Lord. But whenever we become free from the sense enjoyment object, then we can see everything. Like there is a Phani Bhushan, he's completely free from the sense enjoyment object, right? Okay. Ok. You want So, to speak? no more question. Guru Maharaj, I have a question. Dhanavad Pranam Gurudev. Thank you for the class. Oh, Nimai, you're here. Dhanavad. Yes, Gurudev. Just little question about Jagannath. How is it that he's smiling so much, although he's the incarnation of separation? Separation. Yeah, why is he Jagannath smiling? smiling face because to say he is looking all his devotee. Hmm. Okay. Okay, so Srila Gurudev, what is the favorite food of Jagannath? anything Favorite. offered, no, everything offered by his devotee, pure devotee, that is his favorite food. Salty, sour, and fiery. 3 type of food always offering. Chappanna Bhog means 56 Bhog every day. Jagannath, actually Jagannath temple, they offered. This is khaja. Khaja means, khaja. One type of Yes. flat wheat flour, sweet, fry with ghee, not like oil. Fry with ghee and soaked in the real sugar, not like a chemical sugar, canned sugar, which is helpful for body. That khaja. Because I like it. When I go there, I forget about my diabetic everything. I just eat. Yes, not only one. I take 10 pieces. I take. Gurudev, Srila Gurudev, Dhanavad Pranam. Srila Prabhupada says the real. Good. Where are you now? Huh? Where are you now? In front of your room again. My room. Yes, in front. One question, Gurudev, please. Why Srila Prabhupada says the real place of separation is Puri and not Vrindavan? Because lots of Supreme Lord Krishna wanted to enjoy the Radharani separation. So Jagannath Puri there is no Radharani, Subhadra Devi there. So Jagannath Puri chosen by Lord Chaitanya to just relish the mood of Radharani separation. Radharani separation mood. So therefore he is Krishna himself. He came appear with the
mood and form of Radharani. This is Vipralamba Kshetra, means separation place. Like Rasheshwari feeling separation, right? To realize this. Like also I saw Subhangi Devi feeling separation. I don't know she's here or not. I think she don't care about class. She left, I think. Right? Yes. Okay, thank you, Gurudev. She's not in the class. Look. No, I am here. I'm always here, Gurudev. No, sure. Okay, Haribol. So, oh, wow, one more. I think there is a. I There's cannot read. another one here. I will read to you. Vaishnava. What is your opinion about devotees? There are like 30 years chanting the whole name, but they keep doing this bad behavior as you describe it about the aspiring Vaishnava. Still they're aspiring. He's still Vaishnavas there. are always sweet, never harsh. Vaishnava nature always humble, never aggressive. Vaishnava nature always, we can say, helpful, not harmful. Thank you, Guru Maharaj. Lord Chaitanya say, actually Jagadananda Prabhu says this: if we have offense, we are chanting million lifetime, but still we are not able to be delivered. Koti janma korileho na paye Krishna's charan. Offense there, that means offense will day by day will increase, and material desire will increase, and we can be materialistic, and instead of actually spiritual. Like Nima is completely spiritual. Jogama completely spiritual. She doesn't want to marry, right? Subhangi Devi completely spiritual because he doesn't want to marry because of the chanting Hare Krishna Mahamantra. And also Rasheshwari also completely spiritual. She don't care about husband, anything. She always thinking Holy Dham. Right or wrong? Am I clear, Vaishnavi? Then what is? Yes, Gurudev. Thank you. Andri Kuchka, thank you. Srila Gurudev, one small question. I heard that Parvati Devi and Subhadra Devi is a one person. Is it right? No. Actually, in this way, they are all expansion of all women, all goddesses, they're expansion of Srimati Radharani. In that way, okay. But Subhadra Devi and Parvati Devi not. Subhadra is wife of Arjuna, and Parvati is wife of Lord Shiva. How is it possible? Yes. Thank you very much, Srila Gurudev. Okay, Hari. So Gurudev, Huh? so please one more if possible. Okay. Our temple we have Shiva Linga, but other Gaudiya missions they don't have Shiva Linga inside the temple. Why this difference? They are fully absorbed with Krishna's devotion, therefore. But we are not fully absorbed. We are begging mercy of great Vaishnava or Shiva. Vaishnava, Oh, therefore. okay. Okay. Hare Krishna. Good. Hare Krishna, Ram Guru. Jai Srila Gurudev. Haribol, everybody. Haribol. Jai Srila Hari Gurudev. Bol, Jai Gurudev. Jai Gurudev. Dandas Gurudev. Hari Hari Bol. Jai Shri Gurudeva. Bem, então tem um monte de pergunta aqui para
traduzir, espera aí. O que perguntaram mesmo sobre o Dama Sagrado? Ah, sim, tá aqui. Deixa eu só achar. Perguntaram. Cadê? Ah, como é que a gente poderia. Né, se Srila Parangurudeva, Srila Bhaktivinoda Puri Goswami Maharaj teria escrito glorificações dos Damas Sagrados. Se teria algo em livro ou mesmo em gravação. E aí ele, a princípio, acho que ele não entendeu a pergunta, e aí ele pontuou o seguinte, que o Dama Sagrado é o local onde o Senhor Supremo realiza seus passatempos. Então, por exemplo, Navadvipadam, o Dameshvara, ou seja, o Senhor de Navadvipadam, é Shri Chaitanya Mahaprabhu. E de Vrindavanam é Krishna. E esses passatempos, eles são eternos, eles estão ocorrendo incessantemente. É só uma questão de você ter, né, a gente ter pureza para enxergar isso, para ter visão, né? A visão desses passatempos. E isso é algo que vai vir por meio do cantar. Então, o cantar vai trazer essa pureza e, eventualmente, a visão do Dama Sagrado. E aí a gente vai poder perceber. Prabhu, your audio's on. E aí a gente vai poder perceber, por exemplo, que o Senhor Supremo está na casa de Shivas Pandit, realizando Sankirtan. A gente vai poder ver como ele está libertando as pessoas, inspirando elas a cantar, concedendo a sua graça. A gente vai ver, por exemplo, Chaitanya Mahaprabhu dando a misericórdia para Keshava Kashmir, né, que eventualmente foi se tornar Nimbarkacharya. Tá certo? É isso mesmo, né? E Vrindavana, a mesma coisa. Aí você vai poder contemplar os passatempos de Krishna no Keshigat, Nidhuvan, em todas as 12 florestas de Vrindavana. Então esse é o verdadeiro darshan. Peraí. Ah, sim, aí ele disse que esse darshan, esse verdadeiro darshan, a gente não vai obter de nenhuma outra forma a não ser por meio da graça dos Vaishnavas. A gente deve se aproximar dos Vaishnavas e ouvir o Harikata deles. Aí sim a gente vai ter a visão do Dama Sagrado. Aí a Yogamaya perguntou, né? Mas a devota queria saber também se teria livros de Srila Bhaktivinoda Puri a respeito. Aí acho que ele entendeu assim se ele teria alguma referência para passar. E aí ele citou um verso, né? Ele citou o verso e disse que enquanto os nossos olhos estiverem fechados, né? Ou seja, enquanto a nossa visão estiver velada por conta do desfrute sensorial, a gente não vai conseguir perceber os passatempos atraentes do Senhor. Ele citou esse verso. Aí depois o Prabhu perguntou por que Jagannatha está sorrindo tanto se ele é a manifestação de Viraha, né, da saudade divina. E aí ele disse, é porque ele está olhando para os seus devotos. Né? Ele está olhando para os devotos e aí ele está manifestando aquele sorriso. E depois outra pergunta. Qual que é o alimento favorito do Senhor Jagannatha, né? Que era Seshwari perguntou. E aí ele disse, qualquer coisa que um devoto puro ofereça para Jagannatha é o alimento favorito dele. Pode ser de qualquer sabor, enfim. Aí ele citou vários detalhes a respeito das preparações do Senhor Jagannatha. Eu não consegui pegar tudo perfeitamente, mas pelo que eu entendi, ele falou que são 56 preparações oferecidas diariamente. É isso? É isso, né? Acho que foi 56, 56. Eu não ouvi exatamente, mas é por aí mesmo. É o acho dia que era inteiro. isso. Sim. E aí ele disse que tem um alimento, qual que é o alimento exatamente? Que é fritado no ghee e depois eles passam num açúcar genuíno, não açúcar químico, não açúcar genuíno. Qual que é o alimento? Eu não entendi se é couve-flor ou se era berinjela, era alguma coisa assim, algum legume que eles fritam no ghee puro e depois passam no açúcar puro.
E aí o Maharaj disse que é um alimento tão delicioso que sempre que ele vai para lá, ele esquece completamente da diabetes dele, ele come uns 10 de uma vez. É, e depois, que mais que teve? Qual que foi a Dos pergunta? 30 anos, Hum? o devoto canta há 30 anos e ainda, Não, e mas não ainda era essa. é. Não, então, mas tem. Sim, tem essa, mas tem uma antes ainda. Tô tentando lembrar aqui, peraí. Ah, sim. Por que que Puri é a terra de Vipralamba? É considerada a terra da saudade divina, né? Dama da saudade divina. E aí ele disse que Mahaprabhu queria experimentar, né, esse Vipralamba, esse sentimento que Radharani tem por Krishna, né? Então ela queria experimentar essa saudade, ele queria experimentar essa saudade divina que Radharani tem. E aí ele foi para Jagannatha Puri, né? Porque em Jagannatha Puri não tem Radharani, né? Então, é por isso. Então, Mahaprabhu, ele é Krishna manifestando o humor e o humor e a tez de Radharani. Então, por isso que Jagannatha Puri é considerado Vipralamba Kshetra. Aí ele brincou, né? Disse que a Seshwari está sentindo isso porque ela está lá em Jagannatha Puri. Aí brincou com outra devota, disse que é outra devota também, mas aí ele perguntou se ela estava na aula e ele achou que ela não estava, falou que ela não se importa com as aulas, aí ela apareceu. Ela disse que estava. Cadê? Aí a pergunta é isso, né, dos 30 anos, né? O devota tá cantando há 30 anos, mas ainda manifesta esse comportamento que ele tinha citado, que é o comportamento de um devoto aspirante. É zangado e tal. E aí ele disse, bem, se ele está cantando há 30 anos, está manifestando esse comportamento, é porque ele segue aspirante, né? Porque os Vaishnavas, eles são sempre doces. Os Vaishnavas não são azedos, eles são sempre doces. Eles são sempre humildes, eles não são agressivos, né? Eles são helpful, not harmful, ou seja, eles auxiliam, eles ajudam em vez de causarem danos às pessoas. Então ele citou um verso de Jagadananda, né, que Jagadananda diz que você pode estar cantando o santo nome por milhões e milhões de vidas. Se você está cantando com ofensa, você não vai se libertar. Na verdade, a única coisa que vai acontecer pelo cantar ofensivo é que os desejos materiais vão aumentar, e aí você vai se tornando mais e mais materialista. Aí ele, né, foi brincou com os devotos, né, disse que Nimai é completamente espiritual, Yogamaya é completamente espiritual, Raseshwari, né, porque não querem se casar, só pensam no Dhamma sagrado, isso e aquilo. Depois a pergunta foi sobre Parvati e Subhadra, se são a mesma pessoa, né? E aí ele disse que não. Todas as mulheres, todas as formas femininas, né, as Devis, elas são expansões de Radharani. Então, nesse sentido, a gente pode aceitar, assim, né, tudo está vindo de Radharani, mas não são a mesma pessoa, Subhadra e Parvati, porque Subhadra é a esposa de Arjuna e Parvati é a esposa de Shiva. E depois o Prabhu perguntou por que tem Shiva Linga dentro dos templos da Gopinath e Gaudiya Mata e não tem nos outros templos. Aí ele falou que é porque eles estão plenamente absortos na adoração a Krishna, mas nós não, então a gente está aspirando pela misericórdia de Gopeshwara Mahadev. Enfim, é isso. Haribo, Hare Krishna. Jai, obrigado, Prabhu Hari, obrigado, Fanny Jai, Bhushan. Obrigado, Hare Fanny Krishna. Bhushan. Dhanyavad Obrigado, Pranama Fanny Tudo Bhushan. Vaishnava. Hare Krishna. Jai. Hare Bol.